Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigos telespectadores da Rede de TV+, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Jornal Regional. E vocês acompanham conosco as principais notícias da semana. Decisão do STF mantém restrições de acesso a armas e munições. Brasil assume a presidência temporária do Mercosul. E o governo federal libera verbas para garantir a aprovação da reforma tributária. Prefeitos e governadores tentam adiar a votação da reforma tributária. Sudeste tem recorde de frio no ano. E doenças respiratórias aumentam durante o inverno. Essas e outras notícias vocês conferem agora no Jornal Regional. Decretos estão suspensos desde setembro de 2022. Com o resultado, a compra de munições é permitida apenas na quantidade necessária para a segurança pessoal e de alguns tipos de armas só podem ser comercializadas para órgãos de segurança pública ou defesa nacional. Os decretos estão suspensos desde setembro do ano passado por determinação do ministro Edson Fachin. A votação foi realizada em plenário virtual e a maioria dos ministros seguiu o voto de Fachin, que foi o relator do caso. Com a decisão do STF, a compra de munição pelos cidadãos deve ser realizada apenas na quantidade necessária para a segurança pessoal. O Poder Executivo não pode criar novas situações de necessidade que não estão previstas em lei. E a compra de armas de uso restrito não deve atender o interesse individual do cidadão. Ou seja, essas armas só podem ser vendidas para a segurança pública ou defesa nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o cargo durante a 62ª cúpula do Mercosul na Argentina. Também foi anunciada nesta terça-feira, dia 4, a retomada das obras para a construção da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, iniciada em 2007. As cataratas de Foz do Iguaçu são espetaculares, um dos lugares mais impressionantes e bonitos do planeta. Ficam dentro de parques que protegem a natureza do lado brasileiro e também do lado argentino. É uma festa da flora e da fauna. E o encontro do Mercosul aqui tem uma lição política para todos os líderes do Brasil, da Argentina, Uruguai e Paraguai. Lição que se aprende olhando pela janela dos quartos do hotel onde a reunião foi realizada. A lógica de cada macaco no seu galho definitivamente não é a ideal para um mundo onde acordos comerciais exigem o peso de uma união que soma forças. Mercosur é sua plataforma de saída ao mundo, seu principal instrumento de inserção internacional. E reforçar a coesão entre todos os países da região tem sido um dos principais objetivos do governo brasileiro. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Esse acordo que abre a porta para mais oportunidades comerciais com o mercado europeu vai fortalecer ainda mais o Mercosul, porque a organização vai ficar mais atraente. Venezuela, que foi afastada, quer voltar. A Bolívia já está perto de entrar. A tendência é ver uma América do Sul que progressivamente funcione como um bloco. Todos têm interesse em ficar bem na foto. Em uma mudança de postura, o governo federal liberou mais de 400 milhões em verbas do Ministério da Saúde, visando garantir a aprovação da reforma tributária e outras votações prioritárias na Câmara dos Deputados. Até então, o Ministério da Saúde, comandada por Nízia Trindade, era considerado
blindado em relação às indicações parlamentares. Entre sexta-feira passada e ontem, o Ministério da Saúde liberou 465 milhões de reais da verba herdada do extinto orçamento secreto, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. O estado campeão de transferências é Alagoas, destino de 107 milhões de reais. É também o reduto eleitoral do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, e do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, relator da medida provisória da organização dos ministérios. O espólio das emendas de relator chega a quase 10 bilhões de reais, divididos em toda a esplanada. O Ministério da Saúde, entretanto, foi o maior beneficiário, recebeu cerca de 1/3 desse valor. Ao contrário do que acontecia com o orçamento secreto, os parlamentares não têm poder de decidir para qual obra ou serviço vai o dinheiro. A escolha é do próprio ministro. Mas desde o início da gestão petista, o Planalto dá a decisão sobre parte dessa verba a parlamentares como uma forma de angariar apoio no Congresso. E os repasses devem ganhar ainda mais volume até sexta-feira, quando a mesa diretora da Câmara pretende já ter finalizado a votação da reforma tributária, da nova regra fiscal e do projeto de lei do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O levantamento Barômetro do Poder, que reúne estimativas de analistas políticos sobre o tamanho da base aliada de Lula na Câmara, indica o desafio do Planalto para aprovar essas medidas. Em abril, os consultores estimavam que Lula tinha 226 deputados alinhados ao governo. Agora, este número caiu para 177. O número de votos incertos, por outro lado, subiu. Foi de 133 em abril para 192 no fim de junho. A oposição tinha 154 deputados há 2 meses, agora 144. Vale ressaltar que o governo e o presidente da Casa Legislativa, Lira, reservaram 3 bilhões para os deputados novatos destinarem às bases. Cada parlamentar terá direito a uma bolada na casa de 13 milhões e, com o valor, o governo pretende assegurar os votos propostos de seu interesse no Congresso. E com o fim do orçamento secreto, pelo qual o governo de Bolsonaro cooptava parlamentares em sua gestão, Lira segue buscando outros caminhos para utilizar o dinheiro público para fazer o toma lá da cá. O governo está disposto a repassar a verba aos novatos. E ainda falando de reforma tributária, prefeitos e governadores de ao menos 8 estados se reuniram em Brasília para discutir e pleitear a alteração no parecer da reforma tributária. Os líderes estaduais e municipais estão preocupados com uma possível perda de arrecadação e exigem a retirada da proposta de pauta de votações, temendo, dentre outros, os impactos da incorporação do Imposto sobre Serviços, o ISS, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em um único imposto, denominado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O Partido Liberal, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, está articulando contra a aprovação da proposta no Congresso. O relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou estar aberto às críticas em relação ao texto. Porém, deixou claro que não permitirá que a política contamine a discussão. No início da manhã, durante evento da Confederação Nacional dos Municípios, o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse estar aberto a críticas. O parlamentar ainda afirmou que estuda mudanças ao prazo para a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, que deve substituir o ISS e o ICMS. Ele também admitiu negociar alterações à gestão do Conselho Federativo, que será o responsável por distribuir parte do valor arrecadado pela União a estados e municípios. É complexo? É, senão já tinha sido feito. Faz 50 anos que se tenta fazer. Nós temos aqui pela primeira vez, acho que uma oportunidade
né, que o Brasil não pode perder. Porque nós não vamos ter um texto de consenso. Isso não existe, né, numa matéria tão complicada. A dinâmica do Conselho Federativo é também uma das principais reclamações da Frente Nacional dos Prefeitos. O texto discutido agora na Câmara faz do governo federal o ente responsável pela gestão desses recursos. E os líderes municipais afirmam que isso fere a autonomia das prefeituras, concentrando o poder na União. O grupo também reclama de um possível aumento na carga tributária sobre serviços, que é a principal atividade econômica das capitais. Nós estamos nos posicionando não contra a reforma tributária no seu sentido lato sensu. Nós estamos nos posicionando contra a reforma tributária, essa reforma da maneira como ela está sendo conduzida. E essa reforma que está sendo colocada em pauta, ela prejudica os municípios brasileiros e prejudica a sociedade. Em outra frente, 64 economistas e empresários afirmam que a mudança é urgente para o país. Segundo eles, esta é a melhor janela para aprovação das últimas décadas, com alinhamento político entre o Congresso, governo federal e a maioria dos estados, municípios e setor privado. Entre os signatários do artigo estão o economista Afonso Celso Pastore e os ex-secretários da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier e Cristiane Junqueira. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara confirmou que quer aprovar o texto até sexta. Mas, para isso, é necessário votar o projeto de lei do CARF, que tramita em regime de urgência e está travando a pauta do plenário da Câmara. Abre aspas, a PEC retira ainda a capacidade de investimentos dos estados e subtrai recursos dos municípios e concentra tudo na União, tais recursos onde sua liberação seja sujeita a um conselho composto de companheiros. Fecha aspas, comunicou em nota o PL. Integrantes do partido avaliam que o texto da reforma não resolve os entraves apontados por governadores e por membros do setor de serviço. Por isso, o clima na avaliação de parlamentares é de dificuldade para avançar na aprovação da reforma ainda nesta semana, proposto por Lira, que pretende fazer a votação até antes um pouco do início do recesso parlamentar. Vamos ver se é possível. A dificuldade é grande e as forças contrárias a essa proposta devem serem mais incisivas para que haja o adiamento. Bom, pelo visto, vocês estão vendo aí a apresentação desse jornal com uma roupagem diferenciada porque o frio está em cima. Na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 11,3 graus na zona norte da capital. Esse foi o recorde de frio em 2023. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na região serrana fluminense, foi registrada a menor temperatura de todo o país, 2,2 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 11,3 graus na zona norte da capital. Este foi o recorde de frio em 2023. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na região serrana fluminense, foi registrada a menor temperatura de todo o país, 2,2 graus. Pelo segundo dia consecutivo, Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano. Segundo dados da Defesa Civil, nesta manhã, os termômetros registraram 8,9 graus. A capital paulista registrou a segunda madrugada mais fria do ano, com média geral de 9,8 graus. No extremo sul da cidade, foram 3,5 graus. Em São Paulo, as temperaturas foram as menores registradas neste inverno, mas não representam recorde no ano. A madrugada mais fria de 2023 foi registrada no dia 17 de junho, quando os termômetros marcaram 8,5 graus. O motivo da queda na temperatura foi a passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste no fim de semana, seguida de uma massa de ar polar.
Nos próximos dias, as noites, madrugadas e o começo das manhãs ainda terão temperaturas mais amenas e as tardes ficarão mais quentes. A partir de amanhã, tanto as mínimas quanto as máximas vão subindo cada dia um pouco mais. A gente espera que dê uma melhora aí nesse clima, porque a situação realmente está difícil para cariocas e fluminenses que não estão acostumados com esse clima. Bom, e ainda falando de inverno, alergias, rinites e outras doenças respiratórias costumam aumentar durante o inverno. Cuidados e tratamentos adequados podem ajudar a amenizar o sintoma. Acompanhe conosco a reportagem da TVE Bahia. Quando o tempo esfria, logo aparecem os sintomas: espirro, tosse, nariz entupido e irritação na garganta. Isso acontece com você? Estou sentindo uns sintomas, né, no zumbido no ouvido depois dessa temperatura toda aí e resolvi vir fazer um exame para saber o que está acontecendo. As mudanças de clima têm influência direta na piora da rinite e desencadeia diversos processos alérgicos. É muito importante o fator preventivo, né, no ambiente de casa, para que a gente não fique tão exposto a esses alérgenos como o ácaro, a poeira doméstica, e fazer o acompanhamento com o médico especialista para que possa ser prevenido ou sanada na hora das agudizações. E para as crianças, esse período é ainda mais delicado. Malu tem 3 anos e também sofre com as mudanças do clima. Começa narizinho ouvir, garganta incomodar, secreção vai para o ouvido e todo aquele ciclo, né? A febrezinha chega, o corpo amolece, para de comer, e aí tudo aquilo que envolve uma virosezinha chata. E como não temos controle sobre as mudanças do clima, a prevenção e o tratamento adequado ainda são os caminhos eficazes para minimizar os sintomas das alergias. A alergia já vigente, a gente vai precisar de alguns remédios para a crise, né? Mas a longo prazo a gente tem que melhorar o ambiente de casa, então fazer limpezas mais frequentes, evitar às vezes produtos com muitos cheiros fortes, né? Deixar a casa ventilada durante o dia para ela não ficar muito úmida, né? Para o aparecimento de mofo e outras coisas que possam piorar essa alergia. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Já de volta aos intervalos, seguimos agora com as notícias locais. Carlos Henrique Rios Lemos, o boneco, assume a Secretaria de Meio Ambiente no município de Magé. Após longo período de negociação, o candidato a prefeito da cidade nas últimas eleições majoritárias de Magé, obtendo mais de 1.000 votos nas urnas, consagrou Boneco uma referência na política local e um possível representante de oposição ao governo Renato Cozzolino. Ele aceitou, na noite de ontem, a proposta do atual prefeito para assumir a Secretaria de Meio Ambiente de Magé. Boneco se destacou na política local, acompanhando o direcionamento político da cidade e criticando falhas em diversos segmentos do poder público municipal, se colocando à disposição da população para implementar ações de melhorias na cidade, apontando através de manifestações populares problemas de abusos e descasos contra a população.
marcas em que deixou em defesa de moradores de Magé e região contra a concessionária, principalmente da CRT e obras na rodovia 493. Com a aliança firmada com Renato, Boneco reforça o time de apoio da família Cozzolino, que terá Jamile, ou o próprio prefeito Renato, que conta com mais de 80% de aprovação dos eleitores da cidade, diminuindo muito qualquer possibilidade de outro resultado nas urnas nas próximas eleições. Bom, boa sorte ao amigo e atual secretário Boneco, nomeado então para o meio ambiente, e vamos torcendo que a cidade possa avançar com medidas de melhorias para a nossa população. Vereador de Rio das Ostras é preso e secretário de Saúde de Búzios foi afastado em operação do MPRJ. O vereador de Rio das Ostras, Vanderlan Moraes, da Hora do PV, o Derlan, foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 5, e o secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Leônidas Eringer Fernandes, foi afastado do cargo durante a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ. Além da prisão, por meio da Operação Maculados, estão sendo cumpridos diversos mandatos de busca e apreensão em Niterói, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras. De acordo com as investigações do MP, Derlan, que cumpre o terceiro mandato como vereador de Rio das Ostras, cometeu o crime de corrupção ativa ao oferecer cargos em comissão e percentual de notas fiscais emitidas a um servidor público de Rio das Ostras. O servidor era responsável por confeccionar termos de referências de licitações na área de saúde em ano da pandemia. Nós vamos agora para Teresópolis falar sobre a obra de contenção de encostas da BR-116, que deve ser entregue na próxima semana. A entrega da obra de contenção de encostas do quilômetro 88 da BR-116, na altura do bairro do Vale da Revolta, em Teresópolis, na região serrana do Rio, está prevista para ser entregue nos próximos dias. A empresa que assumiu o trecho em setembro de 2022 investiu cerca de 8 milhões na obra de 84 metros de contenção no período de 7 meses. O objetivo é acabar com a insegurança no local, já que no dia 10 de janeiro de 2022 houve um deslizamento de terra no trecho que bloqueou por completo a rodovia. Em Guapimirim, uma importante notícia sobre o evento na cidade. O Esporte de Guapimirim irá receber a Liga Nacional de Futevôlei. O maior evento esportivo da história da cidade irá acontecer nos dias 21, 22 e 23 de julho, com a participação dos principais clubes do futebol brasileiro e os melhores jogadores de futevôlei. A programação completa você acompanha no site e nas redes sociais da Rede de TV+. O secretário de Esporte e Lazer, Jean Cardoso, declarou, abre aspas, ser uma honra receber o Campeonato Brasileiro de Futevôlei no Parque de Exposições do município, que contará com a transmissão ao vivo pelo Esporte TV e a participação, é claro, da Rede de TV+. Bom, gente, anota aí na agenda que você não pode perder essa oportunidade de acompanhar a competição. Maiores detalhes, repetimos, você fica sabendo no site da Rede de TV+, com todas as informações, dia, hora, dos eventos que acontecerão na cidade. Bom, falando agora da previsão de tempo, no Rio de Janeiro permanece na capital frio intenso. A capital carioca não tem previsão de chuva e as temperaturas variam entre 12 e 26 graus centígrados. Acompanhe com Clima Tempo. Nesta quarta-feira, tempo firme prevalece sobre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.
Apenas no norte do Espírito Santo e na faixa do litoral é que há condição de chuva, mas mesmo assim é de volume muito pouco expressivo. E além disso, na maior parte do dia, o sol é que brilha no céu. Falando nas temperaturas, devem ser baixas, inclusive há condição para a formação de geada no sul de Minas Gerais nesta quarta-feira, no amanhecer. Mínima de 9 graus em Belo Horizonte, mínima de 10 em São Paulo e a temperatura máxima também não deve ser muito elevada, 26 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. Bom, assim nós vamos terminando mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a você, amigo telespectador, nossa equipe técnica e todos que nos acompanham também pelas plataformas e redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição. Bem-vindo a Teresópolis! Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê, Prefeitura de Teresópolis. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.